Amados, graça e paz, muito bom dia. Estamos aí nesta manhã de domingo tão linda que Deus nos dá e focados, querendo, com fome, com sede. A gente tomou o café da manhã, mas a gente está com fome e sede da palavra de Deus e principalmente agora neste mês de maio, mais focados na família. Mês de maio, nas nossas igrejas batistas, a gente se volta mais para o ensino da família. E numa deuscidência muito abençoada, o Colossenses, o estudo de Colossenses termina no capítulo 2 e começa o capítulo 3 com a ênfase de família também. Então isso é muito bom, a gente está com tudo aí sincronizado aí no relógio de Deus e vamos aí avançar. Então, uma bênção muito grande que a gente tem aprendido aí em Colossenses. O tema de Colossenses que nós estamos tratando é pronto está o meu coração. Deus moveu isso ano passado nos nossos corações, numa mensagem que nós fizemos, acho que no Salmo 122, se eu não me engano, e o nosso coração ali, como é que a gente está com o nosso coração pronto? Então, o nosso coração está pronto na suficiência de Cristo, e é o tema central de Colossenses, é mostrar que Cristo é suficiente. A suficiência de Cristo, capítulo 1, profundamente entra nisso, capítulo 2, e tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 são bases, são alicerces, são estruturas para direcionar a sua mente para trazer algo muito prático para as nossas vidas, que é trabalhar os nossos relacionamentos, principalmente os nossos relacionamentos familiares. Então, a carta ela tem 4 capítulos, mas os 2 primeiros são voltados para trazer essa base bem firme, mostrando que Cristo é suficiente para restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos, restaurar famílias. Cristo é suficiente. E como a gente desfrutar dessa suficiência de Cristo, que é o que a gente está vendo aqui em Colossenses, como a gente tomar posse disso de uma forma muito prática, vivenciar o que é de fato a gente depender, o que é de fato a gente vivenciar essa suficiência de Cristo na nossa casa, no nosso lar, onde nós somos mais provados, a questão da nossa vida relacional, principalmente em casa. Se você vence em casa, você vence em qualquer lugar. Então, é tão precioso como Deus traz para nós mesmo essa vivência de família e nos ajuda a nós, nesse laboratório, a gente crescer e ser mais parecido com Jesus, que esse é o foco de Deus. O propósito de Deus mandou Jesus, desceu à terra, se fez homem, para agora nós sermos semelhantes a Ele. Crescemos na semelhança dEle pelo poder do próprio Espírito dEle. Então, todos nós estamos nesse processo, por isso estamos aqui, para aprendermos a ser mais parecidos com Cristo, na suficiência de Cristo e vivermos essa vida cristocêntrica que Deus quer que a gente viva de verdade aí na suficiência dEle. É bênção demais. Então a gente vai, aqui adentrando, nós vemos o capítulo 3, abre a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Nós terminamos o capítulo 1, o capítulo 2 no último estudo, e trazendo essas bases que eu falei para os irmãos agora, mostrando a suficiência de Jesus, inclusive em meio a tantas filosofias, lembra? Tantas mentiras que já haviam naquele tempo, e que é muito parecido com o que a gente enfrenta hoje, e tem em meio a tanto sincretismo religioso, tantas filosofias que a gente tem aí tentando nos desviar da suficiência de Jesus, da suficiência de Cristo, a religiosidade também. Por mais que a pessoa conheça a palavra de Deus, por mais que a pessoa seja extremamente religiosa, aqui na nossa igreja, em qualquer igreja batista, em outras igrejas, isso não é suficiente, isso não tem poder contra a carne.
a gente viu aí no capítulo 2, no estudo passado, o que tem poder contra a carne é a suficiência de Cristo pela operação do seu Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente está firmado com essa base, sabendo. Agora nós vamos ver como é que se traduz essa suficiência de Jesus no nosso relacionamento agora com a família, né? E aí a gente viu aqui no capítulo 3, olha o verso 1, olha. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então, como vive agora o que está ressuscitado com Cristo? Tudo isso é uma preparação mostrando, olha, você vivendo dessa forma, você está ressuscitado com Cristo, na família você tem que ser diferente. Você não vai ser como o seu pai, como sua mãe, como sua avó, como seu avô. Você não vai ser como os nordestinos são, os italianos são, os espanhóis são, ou os sulistas são. As questões culturais, tanto ali também como eram os judeus, como eram os romanos, o cristianismo, ele vem, a vida cristã é uma contracultura. Sempre foi. Então, a tradição judaica, ela é quebrada pela cultura cristã, pela mentalidade de Cristo. A cultura romana é quebrada pela mentalidade de Cristo. A cultura nordestina é quebrada, a cultura paulista é quebrada, a cultura, seja qual for, como nós somos criados, as manias e tudo mais, tudo isso é confrontado a uma contracultura que é a cultura de Cristo, que é a mente de Cristo, que vem trazer o que é a novidade de vida para as nossas vidas, segundo a mente de Cristo. E Romanos 12, 1 e 2 fala pela renovação da nossa mente, com a mentalidade, com a cultura de Cristo, que nós vamos, de fato, aprender a viver. Então, é isso que ele vai trazendo agora. Você ressuscitou com Cristo, agora é nova criatura, é novidade. Você vai aprender tudo de novo. Você vai aprender como é que é a cultura de Cristo, como é que é o jeitão de Jesus, como é que você tem que imitar como seu mestre. Você, como discípulo, você vai ser como Cristo, não mais como seu pai, sua mãe, as manias, o seu avô, sua avó. Você vai ser como Cristo. Então precisa ser quebrado. Isso já vem de família, é assim mesmo, é o jeitão do meu pai, eu tenho o mesmo jeito. Tem que ser quebrado, isso em nome de Jesus, se for contra a cultura de Cristo. Se o jeitão lá do seu avô, do seu pai, é o jeito de Jesus, amém, continua com o jeitão de Jesus. Aí que eles tinham também, talvez você venha de tradições de famílias que seguiam a Cristo, que seja, imita mesmo se ele for discípulo de Jesus. Mas se tem aquela violência, se tem aquela rabugência, aquela coisa da incredulidade, coisa da frieza, coisa da truculência, coisa de não tomar as iniciativas necessárias, não cuidar da família, ou o que for, ou do adultério, ou seja o que for, que venha do inferno na vida do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Em nome de Jesus, está quebrado, agora eu vou ver diferente, eu vou ver como Jesus. Eu não sou preso, você não é presa às tradições da sua família. Você precisa quebrar em nome de Jesus, tudo isso com muito amor. Não vai comprar briga aí com a tua família, de jeito nenhum, mas na sabedoria e no amor de Deus você vai viver diferente e vai ajudá-los até a se converterem, se for o caso, a andarem com Jesus também. Então, nessa novidade de vida, nessa contracultura, nós precisamos muito da operação de um milagre. Nós queremos viver na velha carne, nós amamos viver na velha carne, e nós precisamos de milagre de Deus a cada dia para nos transformar. E é isso que nós vamos pedir para Deus agora. Nós vamos pedir a Deus, opera milagre. Eu não estou aqui para simplesmente entender o capítulo 3 de Colossenses e colocar na minha caixa de informações aqui, para eu saber mais o que a Bíblia ensina. Além de saber, eu quero viver. Eu quero o poder do Senhor para viver. Então a gente
colocar os nossos corações. Eu não sei as lutas que você tem tido na sua família, todos nós temos dificuldades, todos nós lutamos, todos nós temos embaraço, temos situações familiares que precisam ser desembaraçadas, que precisam ser superadas, que precisam ser vencidas. Isso aí é de toda a família. Por isso, é extremamente necessário que você busque poder de Deus. E a gente vai fazer isso agora, na dependência do Senhor. A gente vai prosseguir. Aconteça o que estiver acontecendo com você. Se você está com sono, se você não está com sono, se você está atribulado, não está atribulado, se está tranquilo, se está muito tranquilo, se você está muito relaxado, que até nem consegue prestar atenção, agora tira a sua mente, fica focado, porque isso que a gente vai ver agora é muito precioso, é muito especial. Tem sido especial na minha família, na minha vida, e vai ser muito especial na sua também. Vamos orar pedindo a Deus. Querido Pai, nós estamos, Pai, com fome e sede da sua palavra, e como precisamos, ó Deus, que o Senhor opere este milagre, ó Pai, no poder do Teu Espírito, que o Senhor quer operar, e nós declaramos a nossa falência, nós declaramos as nossas fraquezas, nós não podemos, nós não conseguimos. O que está aqui, ó Pai, é extremamente excelente, é muito alto para nós alcançarmos, ó Deus, mas no Teu poder, do Teu Espírito que nos habita, o Senhor nos conduz, ó Pai, a este patamar. O Senhor nos ajuda a irmos, ó Deus, além de nós mesmos, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós dependemos do Senhor e pedimos que o Senhor se manifeste, que o Senhor faça, que o Senhor transforme, que o Senhor opere, ó Pai, nos corações dos nossos familiares. Pai, estamos nos entregando para que o Senhor faça essa obra, Pai, nos nossos corações. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, nós vimos, num domingo, no dia 18 de abril, nós tivemos no culto da ressurreição. Você que estava aqui no culto da ressurreição, tem a mensagem gravada também. Nós estudamos o capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, mostrando que aqueles que ressuscitam, ressuscitados e não, nós ressuscitamos e não desanimamos, porque nós ressuscitamos, esse era o tema da mensagem, nós ressuscitamos, por isso nós não desanimamos. Então, a gente está vivo em Cristo, por isso a gente não desanima. E a gente viu, se você já ressuscitou com Cristo, pensa nas coisas lá do alto. Então, nós não vamos estudar de novo os versos 1 aos versos 11. Nós vamos hoje a partir do verso 12. Então, se você não veio no culto da ressurreição, não lembra, é só ir lá no canal do YouTube, ali do dia 18 de abril, é a mensagem que nós vimos ali, ressuscitados, é o tema, ressuscitamos e não desanimamos. Então, é esse o tema e você vai saber, lá você vai encontrar. Então, só dando uma palhinha rápida ali, o que são as coisas do alto, né? O que são as coisas do alto? No verso 1, para a gente pensar as coisas do alto, é fazer morrer as coisas do alto. Quando a gente pensa as coisas do alto, a gente faz morrer a nossa natureza terrena, do verso 2, olha, 3, verso 2, fazer morrer a vossa natureza terrena. E o que é as coisas do alto e fazer morrer a nossa natureza terrena? Aí ele enumera aqui, traz vários exemplos, olha, imoralidade sexual, verso 5, aí vem a impureza, paixão, desejos maus e ganância. Depois o verso 6, o verso 9, abandone a ira, a indignação, a maldade, maledicência, palavrões, mentiras e coisas semelhantes a essas. A gente vê que é muita coisa que a gente pratica, pode estar praticando, e que são coisas terrenas, pecados que a gente tem que se afastar, a gente tem que banir esses pecados das nossas vidas, pensando nas coisas do alto. Você percebe sempre que a palavra de Deus nunca deixa a gente lutar sozinho. A gente vai para o alto para vencer as coisas de baixo. Sempre primeiro buscando a Deus. Sempre primeiro buscando força de Deus, para na força dele a gente conseguir. Então Deus não está interessado só que você
pare com a imoralidade ou pare com a mentira. Ele está interessado no teu coração completo. Então, primeiro você derrama o coração para Deus, você se dá para Deus de todo o seu coração, aí você consegue vencer a imoralidade, a mentira, a ira, o nervosismo, tudo que está aqui você consegue se entregando para Deus. Então, hoje nós veremos mesmo o capítulo 3, agora a partir do verso 12. Vendo então que Jesus, a gente vai ler aqui, você vai perceber que Jesus ele é suficiente para manter a sua família unida. Jesus é suficiente, esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Jesus é suficiente para manter a sua família unida. A sua família está desunida, a sua família está com problema de comunhão, a sua família está com problemas relacionais, os seus relacionamentos, a sua família. Jesus é suficiente para unir a família. E aí você vai entender que essa unidade da família, essa união da família é a primeiríssima coisa a ser buscada na família. Acima de qualquer outra coisa, a gente tem que buscar a unidade da família. Vamos ver isso então no texto, olha. A partir do verso 12 diz assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, sim, a Deus Pai, verso 17, que eu mudei de página aqui, já fui lendo outro texto da outra página, termina no verso 17, na graça de Deus Pai. Irmãos, quando a gente lê esse texto, às vezes a gente é levado, e não tem problema nenhum, a pensar na igreja. Eu estou aqui, como povo escolhido, revistam-se de profunda compaixão, bondade, e pensar na igreja. E a gente deve pensar na igreja mesmo. Mas agora nós vamos estudar esse texto, mas pensa na igreja, mas principalmente na sua casa, tá? Na sua família, ok? Então, enquanto a gente estuda, vai pensando na sua família. Porque isso aqui é base para o que ele vai tratar nos próximos versos depois, diretamente sobre como o marido tratar a esposa, como a esposa tratar o marido, como os filhos tratarem os pais, como os pais tratarem os filhos. Aí a gente vai, de uma forma bem mais prática, trabalhar. Mas tudo isso está sendo trazido agora como que é prático e necessário como base para desenvolver o que vem para frente. Se isso aqui não for desenvolvido, você não consegue desenvolver lá. Aqui já está esmiuçando o que vai ser com o marido, com a esposa. Então, pensa nesses textos aqui, focados lá no problema que você está passando. Se o seu problema é com o filho, se o seu problema é com a esposa, com o marido, com um parente, os seus pais, o que for, foca esse aprendizado nesse problema que você está enfrentando e como isso aqui pode ser aplicado para a solução, para a restauração, ou solução desses embaraços, ou restauração desse relacionamento, para a unidade, a união que Deus tem aí para as nossas vidas, tá? Vamos então para o verso 12. Olha o verso 12 aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Então, como povo escolhido de Deus, você
é escolhido de Deus, essa é a sua identidade. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Além de ser escolhido, olha, você é filhinho amado, olha, você é amado, você é santo. Ah, cada um da sua casa, se eles são salvos em Cristo, são filhinhos amados, são povo escolhido de Deus, são santos, são amados. Então, Deus, Ele olha para a gente, não olha assim com distância, né? Olha aquele meu filho e está distante. Não, Deus está íntimo de cada um de nós e Ele olha com todo carinho para a sua família, para a sua necessidade. Ele vê o que está acontecendo ali na sua casa, Ele vê o que você está enfrentando, as dificuldades, Ele vê como que está embaraçado e Ele tem ele sabe o fio que vai puxar para desembaraçar, Ele sabe, Ele mostra para você, vai mostrar exatamente o caminho para que isso seja resolvido, restaurado. Então, o texto aqui traz esse caminho muito claro e você vai poder descortinar e falar, puxa, é assim que eu preciso fazer? É assim mesmo. Então, tem que ter uma mudança, tem que ter uma novidade, tem que ter algo diferente do que você está fazendo, seja qual for a sua cultura, seja qual for a sua mentalidade, não está dando certo. Não está dando certo. Então, o que Deus tem, que Jesus tem na mentalidade dele, na forma de agir, é o que dá certo, é o que vai funcionar, tá bom? Então, às vezes a gente está ali com a cabeça dura, fazendo a mesma coisa, aí já 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, e não está dando certo. Tem que mudar. Então, pega agora, com todo interesse, toda profundidade e simplicidade, pega a mente de Cristo e deixa isso te mudar, transformar principalmente você. Você não tem que estar interessado na mudança do outro agora. Você precisa mudar primeiro. Então, a obra que Deus quer fazer, principalmente em você, em mim, nós somos esses escolhidos que temos essa identidade de amados, então vai precisar mudar. Então, o que precisa mudar? Olha o que está dizendo aqui, ó. Revistam-se de profunda compaixão. O que você tem que fazer? Se revestir. Aqui, ó, tem uma camisa bege aqui, listrada, preta. Nós vestimos, né? Você se revestiu hoje, camisa branca, olha, você vestiu a sua roupa bonita aí, hoje para vir na igreja, você se revestiu. Então, imagina você chegar aqui com uma roupa toda suja, rasgada, uma roupa furada, uma roupa que não tem nada a ver do que você precisava usar agora de manhã. Isso é vergonha, isso não vai. Então você tem que se revestir. Se revestir é você colocar essa roupa, não só que fica de forma externa, mas aqui dentro do seu coração, revestir de profunda, olha o que ele está dizendo aqui, profunda compaixão. Por que a gente precisa, ó, pensa aí, você está pensando o quê? Nós estamos pensando no relacionamento da outra família lá? Nós estamos pensando agora mais na igreja? Não. Também na igreja, mas principalmente em casa. Por que nós precisamos, para resolver esses problemas que a gente tem de relacionamento, essas necessidades, ou teremos, ou para ajudar os nossos filhos, ou o que for, por que a gente precisa de profunda compaixão? Eu queria ouvir um pouquinho os irmãos. Por que a gente precisa de profunda compaixão? Porque ele está pedindo isso logo de início. O que é isso, profunda compaixão? Por que a gente precisa de profunda compaixão? Pode falar, irmão. Se colocar no lugar do outro. Muito bom. Mais. Profunda compaixão. Sentir a dor do outro. A gente está pensando no outro, né? Tá bom, mais. Profunda compaixão. Por que a gente precisa ter profunda compaixão? Oi? Tá bom, precisamos de compaixão de Deus. Mais. Por que a gente está precisando de compaixão? Porque foi o que Jesus fez por nós. Muito bom.
Gente, quando você pensar em compaixão, pensa no seguinte: quando a gente pensa em compaixão, a gente pensa na outra pessoa, não pensa? Não é verdade? Eu tenho que ter compaixão do outro, não é verdade? Mas nunca você vai conseguir ter compaixão do outro se primeiro você não olha para você. Só tem compaixão do outro quem vê os seus pecados e vê como é necessitada de compaixão. Como o irmão falou, a gente precisa ter compaixão de Deus. Como você precisa de compaixão, como você é pecador, como você se vê até pior do que o outro, até pior do que a outra. Quando a gente se acha superior ao outro, a gente não consegue ter compaixão verdadeira pela outra pessoa. Porque a gente não aprendeu o que é compaixão. Só quando a gente vê a nossa pequenez, a gente vê as nossas limitações, a gente vê como a gente é fraco, como a gente precisa da compaixão de Deus para estar em pé, é que a gente consegue, de fato, ter compaixão com o outro. Porque tem muita gente que está alicerçada no que conquistou, já aprendeu da palavra, que sabe o que é o certo e se acha assim, dono da verdade. Então, a maioria dos problemas acontece por causa disso, porque alguém é dono da verdade. E, às vezes, os dois são donos da verdade, na maioria dos casos. Né? E se acham donos da verdade. Um tem a sua razão, o outro tem a sua razão. E, por causa do orgulho, porque estão muito altivos, não tem acordo e vivem em conflito. Então, há necessidade de um quebrantamento da sua parte, mesmo que você esteja certo, mesmo que o que você se ache certo, há necessidade de um quebrantamento, de que você, diante de Deus, você veja que você é pó. Isso para gerar dentro de você, de verdade, a verdadeira compaixão pelo outro, que vem acompanhado de outras necessidades. Uma coisa vai sendo ligada à outra. Olha, você agora está em profunda compaixão, olha aqui, ó. A gente está focado agora nas nossas limitações. Então, o que vai gerar? Olha o que vem em seguida, olha. Revistos de profunda compaixão, e vem o quê? Vem bondade, e a bondade vai o quê? Na humildade. Precisa alguém ser humilde. Precisa alguém ceder. Quem que vai ceder? O outro? A outra? Não. Mesmo que você tenha toda a razão, mesmo que você esteja com a verdade, se você está tentando à força, por imposição, por grito, por seja o que for, tentar enfiar na cabeça do outro o que é certo, não está funcionando. Está afastando o outro, está afastando a outra cada vez mais de você. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar de lado. Nós vamos aprender mais isso hoje. Nós precisamos colocar de lado o que você vê que é bíblico, que é certo, e trabalhar principalmente na unidade. Para isso, você precisa ter compaixão, você precisa começar a ceder. Ter compaixão e a humildade que vem de um coração bondoso. O coração bondoso não vai querer fazer valer a sua razão. O coração bondoso vai procurar o bem do outro, o bem da família, o bem do relacionamento, não só a nossa razão. Porque apesar que a gente vai querer o bem, sempre a gente é zeloso, mas a gente está forçando a coisa, e forçar não é o caminho. Então, a necessidade de você ceder em compaixão pelo outro, em humildade pelo outro, o texto já vai nos ajudar a entender isso melhor, mas percebe que é toda uma preparação para nos ajudar a trabalhar esses relacionamentos
familiares nas nossas vidas. Compaixão, bondade, humildade, olha o que vai tendo que mais. Humildade, mansidão e paciência. Essa disposição humilde, então, ela é gerada porque você cedeu, vai vir. É quase como você descendo degraus de uma escada, né? Você vai ali na compaixão, na bondade, na humildade, a mansidão e paciência. Por que vem a mansidão? Porque você não está mais armado. Você não está ali querendo convencer. Você está agora, você cedeu, você está na humildade, você tem compaixão, você está vendo que o outro está num nível que a pessoa não consegue enxergar. Então você vai descer um degrau abaixo, não é que você é superior, nada disso, mas a pessoa não está conseguindo enxergar o que você está falando. Então, às vezes, você também às vezes está num nível, está com toda a razão, mas também está num nível muito baixo, espiritualmente falando, porque você está muito orgulhoso da sua religiosidade, da sua razão, esquecendo que o amor, ele é o principal de tudo, que você tem que zelar por amor, e por amor você ceder com profunda compaixão, bondade, humildade, aí vai levando a mansidão e a paciência que vai ser necessária para o que a gente tem no próximo verso. Desculpa, gente, porque a gargantinha está ruim. No próximo verso, que é o verso 13. Olha o que ele diz aqui no verso 13. Você vai precisar disso para vivenciar o verso 13. Percebe que é uma escada que você vai descendo, e só nesse degrau agora de humildade, de compaixão, de paciência, de mansidão, que você vai conseguir fazer o que está aqui no verso 13. Olha o verso 13. Suportem-se uns aos outros. Então, esse suporte de uns aos outros é junto com o que está no verso 16, olha. No verso 16 está aqui também, olha. Aconselhem-se uns aos outros. Então, o suportar uns aos outros e aconselhar uns aos outros é o que está ali em Gálatas 6:1. Vamos agora, deixa aí marcado aí, Colossenses, vai ali em Gálatas 6:1. Você vai ver o que é isso aí de você suportar uns aos outros e aconselhar uns aos outros. Gálatas 6:1. Quem achou pode ler para nós, por favor. Gálatas 6:1. Isso. O que é você suportar uns aos outros e aconselhar uns aos outros? Se alguém peca contra você, lá na sua casa, você vê, olha, minha esposa pecou contra mim, meu filho pecou contra mim, meus pais pecaram contra mim, minha esposa, seja quem for que pecar contra você, o que a gente precisa fazer? Descer essa escada, diante de Deus você faz isso, e ir conversar com a pessoa no objetivo do quê? De tirar satisfação. Você ficou magoado. Olha, magoei, você me magoou, você me feriu. Então você está pensando na sua dor, naquilo que a pessoa fez contra você, e você está pensando em ter uma vingança dessa dor, de alguma forma resolver essa situação porque a pessoa te feriu. Não é isso que é suportar o outro. Não é isso que é a gente aconselhar uns aos outros. Quando a pessoa peca contra você, ela te fere,
você eleva essa dor para Deus e pega a cura de Jesus que vem. Aliviado dessa dor, curado dessa dor diante de Deus, o que o teu cônjuge, o que a outra pessoa que pecou, ela precisa, olha o que ela precisa aqui de Gálatas 6:1, ó. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, o que é espiritual? Ligado ao Espírito. Você foi ali tratar a sua dor no Espírito, você está ali agora aliviado, curado. O que essa pessoa que pecou contra você precisa? Olha, deverão restaurá-lo, que é suportar essa pessoa. O que é suportar? É restaurar essa pessoa. Então, o que o seu cônjuge precisa? Ele precisa ser restaurado. Ela precisa ser restaurada. Por quê? Porque ela veio te agredir, ela veio falar coisas que te machucaram. Então você precisa ajudar essa pessoa a ser restaurada, a sair dessa condição. Não só você se defender e porque você está magoado. Trabalhe essa mágoa com Deus. Não vai a pessoa para tirar satisfação, mas vai para ajudá-la, suportá-la em amor, querendo o bem da pessoa, ajudá-la. Para isso você precisa primeiro se refugiar em Deus, para você poder ajudar essa pessoa. Percebe como é muito diferente do que a gente está acostumado? Está entendendo? A outra pessoa vem e fala alguma coisa para a gente se sente ferido e a gente, às vezes, na lata ali, a gente já fala um monte de coisa, a gente quer brigar, a gente quer pôr a nossa razão com a cabeça quente, e seja o que for, mesmo que aconteceu isso, aconteceram essas discussões, muda agora a sua mentalidade. Quando a pessoa vem e fala alguma coisa, o pessoal fala abobrinha, né? Fala e te machuca, não é a hora de você chegar ali e retrucar, e querer ter a razão, e querer forçar a coisa, está todo mundo de cabeça quente. Então a melhor coisa ali é pacificar a situação. Depois de você orar, conversar com Deus, pega um momento que vai ser de Deus para falar com a pessoa e conversa com a pessoa, procurando ser usado por Deus em amor, em bondade, em compaixão, com muita humildade, para ajudar o seu cônjuge, para ajudar ele a ver, para ajudar ela a ver. E às vezes ele não enxerga, às vezes ela não enxerga, não é verdade? Então precisa suportar isso em amor, em misericórdia, em compaixão, até a pessoa conseguir enxergar. E às vezes a gente está precisando enxergar mais também. Então, você que é espiritual, você não se acha o espiritual da causa, então você que é espiritual tem que ceder, tem que ir com paciência, com amor, trabalhando aí essa questão para poder recuperar o que nós vamos ver agora. Olha. Perdoem as queixas, olha lá, suportem uns aos outros, aí o que ele fala aqui na continuação do verso 13, olha, Colossenses 3, o verso 13 agora. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem-se mutuamente. Deus está interessado que os dois se perdoem. Mas às vezes um só perdoa. Que seja você. Que seja você o primeiro a perdoar. Tenha o coração disposto a perdoar. Mas como que eu vou perdoar se me machucou? Como assim? Eu vou perdoar e tudo bem? Tudo bem não. Você vai perdoar, mas o perdão é necessário para que você se mantenha unido com a pessoa. Perto da pessoa, para poder restaurá-la. Para poder ajudá-la. Se você não perdoa, e aquela coisa, olha, eu perdoo, mas não quero estar perto. Eu perdoei, mas não quero estar perto da pessoa. Isso não é perdão. O perdão você tem que estar perto para exercer o que Deus está mandando você fazer. Se revestir de compaixão, você se revestir de amor, você se revestir daquilo que é a proatividade necessária da liderança espiritual que Deus te confiou como pai, como líder espiritual da família, como mãe, como esposa, como auxiliadora idônea.
Deus confere a nós responsabilidades e proatividade de uma liderança que vai ao encontro, que toma as iniciativas, que não fica ouvindo tudo e deixando como está. Você precisa ser proativo, mas com a proatividade na mentalidade de Cristo, que é essa aqui. Então, essa receita que está aqui, não vai fugir daqui. Quanto tempo que você tem a sua Bíblia? Você sempre vai ter a Bíblia. Ela permanece para sempre. Então, você tem dúvida do que precisa ser feito? Vai para cá de novo. Colossenses 3, Colossenses 3, Colossenses 3. Põe Colossenses 3 ali colado na sua parede. Decora Colossenses 3 e vai entendendo. Essa é a mentalidade da novidade que Deus tem para eu viver com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Essa é a mentalidade de Cristo, a contracultura que eu estou acostumado a viver. Que confronta, que vem contra o meu orgulho principalmente. Então, precisa mudar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade não funciona. A minha mentalidade me afasta da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, afasta. Eu preciso mudar a minha mentalidade para essa mentalidade de Cristo que funciona, é a mentalidade que o Espírito quer fazer e vai dar certo. Isso vai funcionar e vai dar certo. Desculpa, no seu relacionamento aí em casa também. Perdoai-vos uns aos outros. Como é que a gente vai perdoar? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que Jesus te perdoou hoje? Perdoou de novo. E ontem. E quantos pecados você cometeu nessa semana? Ele perdoou todos? Perdoou. Ele perdoa todos os nossos pecados. E no mês inteiro, quantos pecados a gente cometeu? Ele perdoou? Perdoou todos. Hoje de manhã, Jesus não virou a cara para mim. Jesus não está distante de mim. Ele me perdoou e está perto. Está perto fazendo o quê? Cheio de compaixão, bondade, tudo isso aqui que a gente leu. E Ele está restaurando aqui o Maurício. Ele está restaurando a minha vida. Está restaurando a sua também. Assim como Ele me perdoou, assim como Ele está perdoando você também, perdoe o seu cônjuge, perdoe os seus pais, perdoe os seus filhos. A gente tem que ser revestido de perdão nas nossas vidas. Perdoe, então. Agora, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, o suportar uns aos outros, o perdoar uns aos outros, mas existe algo agora mais alto ainda. Mais alto. Que Deus te leva a esse patamar mais alto. O que tem que estar em primeiro lugar, acima de tudo? Olha o que o texto está dizendo aqui, nos levando mais alto do que nós já estamos vendo. Verso 14. Acima de tudo. Então, tudo isso aqui é alto, é o que Deus quer e capacita a gente a viver. Agora tem algo mais alto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse elo perfeito, ele é um elo de sangue. É o sangue da nova aliança. Quando a gente celebra, aqui lembrando o sangue de Cristo, esse elo perfeito, a demonstração que a gente tem desse elo perfeito, desse amor perfeito, foi Jesus que morreu por nós e perdoou os nossos pecados, nos deu a salvação de graça. E porque nós somos salvos sem merecer nada, nós somos dele e temos o Espírito dele e o poder dele para viver essa nova realidade, que é o amor, que é o elo perfeito feito pelo sangue de Cristo, que jamais pode ser quebrado, jamais Deus vai deixar de me amar, jamais Deus vai deixar de me capacitar a amar minha família. Então, vem da fonte, a fonte inesgotável, a fonte nunca seca. A gente tem que pegar na fonte e decidir viver, se revestir deste amor de verdade. Olha, esse amor
O que ele vai fazer? Olha o que esse amor vai nos guiar, essa aliança. Efésios capítulo 4, pega aí Efésios 4, 3, vai nos ajudar aqui a enxergar mais claro como é que esse elo que ele vai nos conduzir, esse elo perfeito. Efésios 4, 3. Olha o que ele diz aqui, ó. Efésios 4, 3. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que você precisa ter de mais alto na sua família? Preservar a unidade da sua família. Preservar, está com problema com o seu cônjuge? Vai discutir um problema? Tem uma necessidade ali? Tá, a gente está começando a discutir o problema. Quebrou a unidade, quebrou a comunhão, o problema maior não é aquele que vocês estão discutindo. O problema maior é a quebra da comunhão, é a quebra da unidade. Se a unidade já está quebrada, não tem como resolver as outras coisas de forma saudável. Às vezes a gente resolve, mas um fica ferido, machucado, o outro fica arrasado e se resolveu, mas não resolveu. A coisa está meio debaixo do tapete, aí vem outra crise, explode em cima da outra crise. E aí as coisas vão se acumulando. Não dá para haver acordo se não estiverem os dois unidos, os três unidos, a família unida. Então, o principal problema nosso não são os problemas que a gente enfrenta, o principal é a desunião. Então, se no meio de um problema foi quebrada a desunião, não é que a gente agora não vai mais resolver aquele problema, sim, mas a gente tem que colocar de lado, deixa ali sobre a mesa, deixa de lado o problema, e agora a gente vai trabalhar na restauração da nossa união. Quebrou, estão brigando, o problema não é mais aquele, não é a conta a pagar, não é o não sei mais o quê. O problema agora é restaurar a união. Para restaurar a união, precisa de misericórdia, precisa descer, alguém precisa ceder. Que seja você, não fique esperando, o outro tem que ceder, ele está errado, ele tem que ceder. Ela está errada, ela tem que ceder. Não, você que é espiritual, você deve ceder e você deve procurar com compaixão, humildade, cedendo, procurar preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você é chamado para viver em paz. Eu e você, nós somos chamados para essa unidade, para a gente viver em paz no vínculo da paz e perseverar fazendo o que for necessário, ceder o que for necessário para viver em paz. Aí a gente vai conseguir, de fato, o que Deus quer no relacionamento. Em paz, uniu, aí puxa de novo a situação ali, e aí vão conversar sobre a conta a pagar, sobre o que vai fazer com o filho, o que vai fazer não sei o que vai fazer, o que for a situação. Sem estar unido, não vai. Então não vou conseguir conversar mais nada no meu casamento, que a gente está desunido há anos. Então tem que trabalhar a união. Alguém tem que ceder. E está há anos desunido porque não tem quem cede. Tem que pelo menos... eu fico quieto. Não é ficar quieto. Tem que ceder dessa forma aqui, ó. Não é a mentalidade do ficar quieto, deixa como está para ver como é que fica, empurrar com a barriga, não é nada disso. É essa mentalidade aqui. Você precisa descer a escada, mas aquele que desce a escada com um propósito. Desce a escada para restaurar o outro, de uma forma muito humilde. Ceder nas suas razões, E quando a gente vai com o outro, de fato, em amor, com humildade, com mansidão, gente,
praticamente 100% a vitória é garantida. Então, a gente está precisando aprender a mudar a nossa cabeça, a nossa forma, porque o que você está fazendo não está funcionando. Então, está errado. Então, isso que você tem que entender. Poxa, eu estou cheio de boa intenção aqui, mas você está forçando a barra, você está fazendo de uma forma que não é uma forma inteligente na inteligência de Jesus. Você tem que usar essa inteligência de Jesus aqui, que vai frontalmente contra você, contra o seu orgulho, contra a sua altivez. Então tem que tratar isso, sabe por quê? Porque Deus, Ele resiste aos soberbos, porém aos humildes Ele concede graça. Então você aprender a se quebrantar nessa situação e ser uma pessoa humilde de verdade na presença de Deus, Deus vai te exaltar. Deus vai te dar toda a graça e sabedoria para restaurar o seu cônjuge, porque você também está se restaurando, e aí o seu casamento vai ser restaurado. Mas alguém tem que ceder, que seja você, que você ceda primeiro. Olha o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Aqui está falando, gente, tem gente que fala assim, eu vou tomar uma decisão, né? Aí veio a paz de Jesus, eu estou me sentindo em paz nessa decisão, então vou fazer. Não é o que o texto aqui está dizendo. Não é a paz nas decisões que você vai tomar. Apesar que quando a gente vai tomar decisões, também a gente sente paz de Deus. Mas esse texto aqui não se aplica. Esse texto aqui está se aplicando na questão de você estar em paz com as pessoas. Está falando aqui da questão relacional, está entendendo? Não é na tomada de decisão, é na questão relacional, olha. Que a paz de Cristo seja o quê? O juiz. Então, julga a situação. Qual que é a situação? Eu tenho que estar em paz com a minha esposa. Então, como é que você julga? Você não vai julgar a ela. Você não vai julgar a situação. Você vai julgar o quê? O julgamento é que Deus me chamou à paz. Eu sou aquele pacificador, pacificadora. Tem que pacificar essa situação. E como é que eu vou pacificar? Principalmente cedendo. Alguém tem que ceder para que haja paz. Então, que a paz de Cristo, então, julgue essa situação em seus corações. Que a paz de Cristo seja o árbitro, que a paz de Cristo guie as suas emoções. Se você está irado, irada, com ódio do seu marido, você está indignado com a sua esposa, isso tem que ser guiado, julgado pela paz. A paz de Cristo deve guiar suas emoções, seus sentimentos, não se deixar dominar pela ira, pelo nervosismo, pela raiva, pela mágoa, sejam quais forem esses sentimentos ruins, esses pecados da nossa vida. Mas que a paz de Cristo seja esse juiz guiando você nas decisões. Visto que foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, eu e você temos esse chamado de Deus para paz, para viver em paz com o nosso cônjuge, e seja agradecido. Por que a gente precisa ser agradecido? Porque nós somos perdoados, nós temos essa graça multiforme de compaixão, de paz, de tudo que a gente precisa, no Espírito de Deus. Ele nos capacita a gente viver isso. Então, por isso que como vem a graça da salvação para nos salvar, vem a graça para a gente ter essa mentalidade, desenvolver essa mentalidade, mudando nossos hábitos, mudando o nosso comportamento, estabelecendo novos hábitos, nova mentalidade de tratamento um do outro. Está entendendo? Então, assim que a gente vai, usado pelo Espírito Santo, fazer o que Deus deseja mesmo para com as nossas vidas. Olha o verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A sabedoria, qual que é a sabedoria que a gente precisa? Qual que é a sabedoria que a gente precisa? A sabedoria de Deus. Olha, e ela também está lá em Tiago, olha que Tiago capítulo 3, o verso 17. Tá?
guarda o texto aí, vai lá em Tiago 3,17. Olha a sabedoria que a gente precisa. Para a gente se aconselhar, tratar ali, a restaurar a pessoa, como a gente viu em Gálatas 6,1. Que sabedoria é essa? Olha, essa aqui de Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto, lembra que é caminho alto? As coisas do alto? Essa sabedoria que vem do alto, qual que é? Antes de tudo é pura, depois o quê? Pacífica, de novo, amável. Então não vai ser nada na base da força, da arrogância, do grito, da briga, tudo está errado. Vai ser amável, vai ser compreensiva. Olha, eu quero entender, eu estou entendendo o que você está sentindo, eu estou entendendo que não é o seu momento, eu estou entendendo que a sua dor, eu não estou conseguindo entender, me ajuda a entender. A humildade, a diálogo, você dá espaço para o outro falar, você quer ouvir o outro, você quer compreender o outro, há todo um coração bondoso, ali humilde, para ouvir, para ter essa compaixão profunda, necessária para que haja cura. Amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Ela falou compaixão, agora misericórdia e bons frutos. Imparcial, eu não quero defender o meu. Eu não quero aqui estar defendendo a filha, o filho. Imparcial. E sincera, é uma coisa de coração. Você percebe, olha, aí a esposa fala, meu marido está querendo melhorar. Meu marido está sendo honesto, ele não está manipulando. Minha esposa não está manipulando, ela está querendo melhorar. É perceptível essa sinceridade. Às vezes a pessoa tem lutas como todos nós temos, mas você percebe ali que é uma sinceridade, é um coração inteiro ali, querendo realmente fazer a vontade de Deus, está lutando contra a carne, está querendo fazer a vontade de Deus. Isso é importante. E se o outro não tiver, que você esteja, que você tenha essa sinceridade, que você tenha essa nova cultura, que é a contracultura que você tem usado até agora, que não tem dado certo. Você, então, está abrindo a sua mente, está aprendendo como você fazer, o que você deve pensar. E para tudo isso, Deus te dá graça. Deus te fortalece no Espírito para você fazer isso de verdade, fazer a vontade de Deus na sua vida. Olha aqui. Agora, ele vem no verso, nós estamos 16, ele está falando assim, olha, façam com sabedoria e cantem, ele continua aqui, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Então a gente continua naquela gratidão, e o que fala? Cante salmos, cante hinos. Agora você vai chegar para a esposa, vocês estão brigados, vão pôr um louvor lá, né? Para amenizar a coisa. Ela vai ficar pior, você também, né? Aquela coisa, não, tem que haver, aí você cedeu, você foi humilde, você foi sincero, você está na mente de Cristo, a conversa, o que está acontecendo com você? Você está mudando. Aí você diz, o que aconteceu? Você está manipulando? O que está acontecendo? Você está diferente. O próprio cônjuge vai ver, o próprio cônjuge vai notar. Você está com outra mentalidade, outro coração. Então, aquilo vai trazendo do Espírito, daí os dois vão ouvir um louvor juntos. Mesmo que ainda não esteja a coisa completa. Sabe, tem que vir primeiro algo do Espírito. E isso vem gratidão, sabe por quê? Porque isso é restaurador, gente. O que a gente tem aqui na mentalidade de Cristo, que a gente tem que nos preparando para trabalhar o nosso relacionamento conjugal, familiar, é extremamente rico, precioso. Então, quando você ganha um dinheiro, quando você ganha um presente, quando você ganha uma coisa muito rica, você fica grato. Então você quer mais louvar a Deus, você quer agradecer a Deus. Por isso que vem essa gratidão aqui, porque tudo isso é bom demais que a gente vai poder experimentar. O verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então agora,
fecha com chave de ouro. Por que ele está fechando com chave de ouro? Ele está fazendo, ó, tudo que você fizer, tudo isso, ó, compaixão, tudo, façam em nome de quem? De Jesus. O que ele está falando? A suficiência em Jesus. Ó, Jesus te capacita, Jesus te dá, Jesus faz em você. Então, quando a gente olha tudo e fala, puxa, eu não vou conseguir fazer. A gente se sente, puxa, isso aqui nunca vou conseguir viver desse jeito. Vai, você pode viver desse jeito. Você pode ser transformado, porque em nome de Jesus você vai fazer. Você tem o querer e o realizar na suficiência de Cristo. É isso que Jesus te dá nessa manhã. Toda essa bagunça que pode estar, um relacionamento, uma família, tem este caminho de libertação. Não vai acontecer, ó, de hoje mas é uma caminhada de uma nova mentalidade que você vai trabalhar com Cristo, em oração com Deus, para mudar a sua cabeça, a sua mentalidade primeiro. Que não é uma mentalidade de novela, não é mentalidade de filme, não é mentalidade que vem do pai, da mãe, do avô, é novidade de vida, mentalidade nova, que vem da mente de Cristo, para você pensar, internalizar isso e decidir se revestir de tudo isso que a gente viu aqui, que vem da mesma fonte que é Cristo, do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo do nosso Deus. Assim como a gente orou no começo, pedindo para que Deus nos ajude a entender, a compreender, a ver qual é o caminho, você agora sabe. Agora você viu o caminho, é este caminho. É este aqui o caminho. Então, vamos pedir agora para Deus para que nos ajude a trilhar esse caminho, dar passos neste caminho que a gente vê revelado aqui em Colossenses 3. Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Nós agradecemos, ó Deus, pela suficiência de Jesus em nós, pelo poder do Espírito de Cristo, que é o Teu Espírito Santo que nos habita, nos dando, ó Pai, toda a capacidade para nós nos revestirmos. Agora, ó Pai, é entre eu e o Senhor, é entre cada um de nós e o Senhor, em nos revestirmos, em decidirmos, em dependermos, em buscarmos e deixarmos, ó Deus, o Senhor mudar a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, a nossa cultura, e nos fazer, Pai, homens e mulheres de Deus, jovens, Pai de Deus, que vão se preparar, Pai, para o casamento, que vão preparar a sua vida, que tenham essa mentalidade, ó Deus, cheia do poder do Teu Espírito, ó Pai, para que vivam essa realidade extraordinária, maravilhosa, de permanecermos unidos no vínculo da paz, na bênção do Senhor. É o que nós te pedimos e sabemos, Pai, já estamos gratos porque sabemos que o Senhor quer fazer e o Senhor fará, e os nossos corações estão se abrindo e estão cada vez mais abertos. Nos ajuda a escancarar os nossos corações e deixar o Senhor, Pai, triunfar nas nossas vidas, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, na nossa família, como família aqui com a igreja também. Pai, nos abençoa e nos usa, ó Deus, nessa nova mentalidade em Jesus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Guia-nos agora, Pai, a continuarmos estudando a Tua Palavra agora nas classes. Nos abençoa, Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.